Olá, meus amigos. Hoje nós vamos gravar um, um pequeno comentário, né, para o Centro Assistencial Espírita Rafael Latorre, que vai colocar nas suas redes sociais. Como as casas espíritas estão com as suas atividades presenciais suspensas, né, tem usado esses recursos aí. E então nós escolhemos falar de um tema bastante importante em qualquer época, né, que é o perdão. O perdão é um tema recorrente nas palestras espíritas, nos comentários, nos estudos espíritas, mas por que será que, apesar da gente sempre ouvir falar do perdão, tanta dificuldade muitas vezes temos para efetivar isso? Então, nós gostaríamos de lembrar que essa é uma recomendação do Cristo, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, quando nós temos uma fala tão clara como essa, a gente tem que prestar mais atenção para podermos então nos dizermos cristãos não só nas palavras, mas nas ações. Então, qual que é o sacrifício mais agradável aos olhos de Deus? Justamente reconciliar-se com os nossos adversários, com os nossos irmãos que estão na mesma jornada. Nós sabemos que na família, agora em tempos de quarentena, as famílias ficando juntas, né, dentro de casa, às vezes os conflitos até se agravam, mas nós sabemos que é justamente dentro do lar que muitas vezes estão as maiores, os maiores compromissos, né, as maiores adversidades, que são os nossos adversários muitas vezes do passado, pessoas que nós fizemos mal ou que fizeram mal para a gente, ou ambos, né, o que é mais provável, porque não éramos em vidas anteriores melhores do que nós somos agora. Então, se hoje nós erramos e bastante, com certeza erramos mais ainda no passado. Nós vemos, né, o argueiro no olho do nosso irmão, quer dizer, um pequeno cisco ali, mas não vemos a trave no nosso olho, que é um objeto bem maior. Quer dizer, a gente consegue perceber o defeito, por mínimo que seja, nas pessoas e não percebemos o nosso. Importante dizer que às vezes o esclarecimento e uma boa conversa, o diálogo, pode evitar uma série de problemas. Quando nós sabemos por que a pessoa agiu dessa ou daquela maneira, nós às vezes nem nos ofendemos, né? Nós percebemos que ela teve suas razões, seus motivos. E se nós não conversamos, se nós não dialogamos, não perguntamos, o que pode acontecer é que nós vamos ficar magoados, né? E depois isso pode virar até um problema maior, até reencarnatório, que teremos que resgatar no futuro, né? Pessoas se tornam inimigas às vezes por conta de desentendimentos banais que começam aí no dia a dia. Então é importante que a gente entenda a importância assim de dialogarmos, de buscarmos esclarecer as situações problema, para que a gente não fique com pendência, não é? Uma questão interessante quando a gente discute o perdão é quem é absolvido com o perdão. Então a gente acha assim que eu estou perdoando alguém e essa pessoa está sendo premiada. Na verdade não é? Nós é que somos absolvidos, porque muitas vezes nós estamos com raiva, magoados com alguém, a pessoa nem tem consciência disso, ela nem sabe disso, ela nem está sofrendo por isso. Mas nós estamos nutrindo toda uma usina de forças negativas em nós em relação a outra pessoa, enfim, a outro grupo. Então, quando nós perdoamos, na verdade nós somos os grandes beneficiados, somos os absolvidos aí dessa sentença, né? Isso é importante, porque ao pensarmos assim, eu brinco que até por egoísmo vale a pena perdoar, não é? Já que nós queremos o nosso bem-estar. E quando eu perdoo, eu sinto-me bem melhor. Então pensemos nisso com relação ao perdão. Quatro coisinhas que eu gostaria de relatar para vocês. Como nós sabemos que temos que perdoar, mas como exercitar isso? Nós podemos pensar no nosso agressor como se fosse uma criança frágil, com, precisando de ajuda, de formação.
É claro que essa é uma técnica, né, que pode ser inclusive feita em consultório, com acompanhamento, e se for algo muito grave, deve ser feito só assim. Mas se for alguma questãozinha ligada ao trabalho, uma relação familiar um pouco desgastada, quando nós olhamos para a fragilidade daquele que nós consideramos nosso adversário, a gente vê que ele precisa é, ser perdoado, como nós o tempo todo precisamos também pelos nossos pequenos defeitos. Uma outra coisa, às vezes podemos pensar em fazer assim, amigo secreto de elogios, onde a gente se vê obrigado a elogiar outra pessoa. Puxa, mas eu peguei justo esse que eu não vou com a cara daquela pessoa. Né? Se alguém ainda tem esse tipo de pendência, é bom porque você vai se obrigar a pensar nas virtudes. Ah, não, eu já estou há 2 dias aqui com o papelzinho, não consegui achar virtude nenhuma naquela pessoa. Converse com as pessoas mais próximas a ela, pergunte. Provavelmente, pela mágoa, pela raiva, nós cegamos para as virtudes das pessoas. E se nós formos buscar, pesquisar, veremos que ela tem tantas virtudes quanto nós, ou muito mais, e nós não conseguimos enxergar isso. Também podemos, isso funciona muito com criança, com jovem, fazermos uma encenação, né? Nós encenarmos no papel. Então eu digo assim, um adolescente rebelde, você coloca ele na encenação no papel de pai, mãe de um adolescente rebelde. E aí ele vai ouvir, vai ter que digerir tudo aquilo que está sendo falado para ele. Então, quando a gente se coloca no papel do outro, é um processo de empatia aí forçado pela encenação, não é? Eu consigo entender melhor o outro. Por fim, posso pensar também em um mediador, porque às vezes duas pessoas que estão magoadas entre si não conseguem nem conversar direito, mas alguém que elas respeitem, que pode ser alguém da família, uma liderança religiosa, um advogado, não importa, alguém profissional da saúde, que vai intermediar a conversa. Isso é muito importante, porque com essas pequenas técnicas, teríamos outras tantas para falar, a gente pode resolver um problema que iríamos carregar por várias existências até. É possível amarmos os nossos inimigos? Sim, é possível, mesmo que a gente não possa confiar neles naquele momento. Amar não é sinônimo de confiar, não é? Posso amar, mas sei que naquele momento a pessoa ainda está adoecida e não pode ter a minha total confiança. Perdoar é esquecer? Não é. A gente se lembra, mas a gente não se lembra mais emocionalmente. Aquela história não nos abala mais. Se alguém relembrar, a gente até ri daquela situação. Aliás, o Roosevelt, palestrante, escritor espírita, ele brinca, ele fala, olha, sabe aquela história que daqui 20 anos você vai rir dela? Né? Que hoje você está com raiva, mas você sabe que depois você vai rir dela? Então comece a rir agora, né? Para que esperar 20 anos? Verdade. Então, nós não vamos esquecer, mas emocionalmente não teremos mais nenhuma sensação negativa quando vermos a pessoa ou quando relembrarmos aquela passagem. Nós precisamos desenvolver nosso autoconceito, o que a gente pensa a nosso respeito, nossa autoimagem, como a gente nos vê, e a nossa autoestima, é como a gente sente em relação a nós mesmos. Quando a gente faz isso, nossa autoestima ficando do tamanho certo, né? não com o ego inflado, mas não com baixa autoestima, nós não nos abalamos com as pequenas coisas do dia a dia. Isso é muito importante, então, por isso que a terapia às vezes trabalha a autoestima da pessoa, e é claro, a doutrina espírita através das palestras, cursos principalmente, literatura, pode também melhorar a autoestima da pessoa e fazer com que ela passe a não se importar mais com coisas que antes fazia com que ela ficasse muito abalada, magoada. Nós precisamos, então, muitas vezes coibir o agressor, né, em qualquer situação, e ao mesmo tempo, paralelamente, fortalecer a vítima para que ela aprenda a se defender, a lidar com essas situações. Então nós precisamos atacar a causa do problema, né? Não podemos só tratar das situações superficialmente. Por isso que a gente sabe que tem que perdoar e às vezes não consegue, porque a gente trata apenas na superfície.
E na verdade, para encerrar esse nosso breve comentário, eu gostaria de dizer o seguinte: melhor do que perdoar é não se magoar. Se nós aprendermos a ver o outro como um irmão nosso que também falha como nós falhamos, e dessa maneira eu não tenho melindre, não me magoo, eu vou gastar muito menos energia, né? Porque a energia que a gente gasta com coisas negativas e depois a energia que temos que gastar para superar essas coisas através do perdão, é melhor, por economia emocional, nós não nos magoarmos. O dia que nós conseguirmos nos fortalecer dessa maneira, isso vai ser muito bom, né? Então, encerrando com aquela passagem famosa do Gandhi, quando perguntaram para ele se ele tinha perdoado os agressores. Ele falou não. E aí o interlocutor assustou, né? Você não perdoou, Gandhi? Ele falou não, eu nem me senti ofendido. Dessa maneira, então, espero ter contribuído com algumas reflexões dos nossos irmãos e irmãs. Até mais.